1939, Hitler invade a Polônia. O mundo enfrentava pela segunda vez o terror de estar em uma guerra de grandes proporções. Apesar de localizado na Europa, o conflito mobilizava outros continentes e dividia o mundo. De um lado estavam os aliados, grupo formado pela união de países como Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, França e China. Do outro eram Alemanha, Itália e Japão, que formavam o chamado Eixo. O Brasil decidiu declarar guerra contra os países do Eixo depois que 6 navios nacionais foram afundados por um submarino alemão, em agosto de 1942. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do Eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. Sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, a Força Expedicionária Brasileira, mais conhecida como FEB, foi à Itália. 25 mil militares mostraram que a cobra podia fumar. Mas a FEB não esteve sozinha na luta contra o nazifascismo. A Justiça Militar também se fez presente no teatro de operações instalado no território italiano. Com base no artigo 180 da Constituição de 1937, o presidente Getúlio Vargas organizou uma justiça militar singular para atuar junto à Força Expedicionária Brasileira. A Justiça Militar da FEB foi criada por meio de decreto-lei e era formada pelo Conselho Supremo de Justiça Militar, Conselhos de Justiça e auditores. A sua competência era processar e julgar os crimes militares praticados em zonas de operações militares ou em território estrangeiro, ocupado por forças brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Todo o sistema de justiça esteve no teatro de operações. Defesa, juízes e promotores garantiram o devido processo legal e a ampla defesa, mesmo com a urgência dos ritos processuais exigida nos campos de batalha. Cerca de 30 militares serviram na Justiça Militar Expedicionária. Entre eles estavam o juiz auditor Adalberto Tinoco Barreto e o promotor Orlando Moutinho Ribeiro, que anos depois se tornariam ministros do Superior Tribunal Militar. Fragmentos dessa história estão na exposição A Justiça Militar no Teatro de Operações da Itália. Documentos preservados pelo Superior Tribunal Militar convidam os presentes a viajar para esse período e conhecer um outro lado da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A exposição é apresentada em 3 partes: seção azul, seção verde e seção amarela. Na seção azul, é possível conhecer documentos históricos que revelam olhares sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, por meio de correspondências e boletins oficiais. Nesta seção, também é possível saber sobre as medalhas únicas que o tenente Apolo Miguel recebeu dos Estados Unidos por atos de heroísmo, após a Batalha de Monte Castelo e o ataque à La Serra. A seção verde apresenta relatórios da atuação das auditorias e peças de processo de crimes cometidos na guerra. Na seção de cor amarela, os visitantes podem ver processos emblemáticos como as apelações de números 21 e 49 de 1945. A primeira apelação resultou na condenação de 2 soldados brasileiros à pena de morte por fuzilamento, que foi comutada em pena de reclusão. A segunda apelação é referente ao caso de 3 capitães denunciados pelo crime de debandada frente ao inimigo, relembrado aqui por uma testemunha da história. Começou aquela correria, né? Só se quem puder. O atratino corre, foge. Mas na hora de nós fugir, eu fui o primeiro a pular. Aí pulou o atratino. Nisso pulou o José Maria Pinto do Vale. Mas ele foi tão infeliz que na hora que ele pulou, atingiram ele com uma rajada. Eram mais ou menos 8 horas quando eu cheguei na companhia. O capitão Atratino, quando me viu,
me abraçou. Quase que chorando, viu? Falei, rapaz, eu pensei que você tinha morrido também. Eu já não contava mais contigo. Eu falei, o Zé Maria, falou, esse já foi. Puta merda. Sejam bem-vindos ao Superior Tribunal Militar e aproveitem esse passeio pela história da Justiça Militar Expedicionária.